Antes de nós abrirmos aqui as escrituras, eu sinto um certo fardo aqui nos meus ombros e por isso eu quero compartilhar uma pequena aventura pessoal que vivi muitos anos atrás, que talvez ajude a ilustrar o fardo acerca do qual eu me refiro. Antes de trabalhar aqui na Fiel, que já faz quase 20 anos que tem servido a Fiel, eu trabalhei numa empresa lá da minha cidade, São José dos Campos, a Embraer, que fabrica aeronaves, né? E eu tinha ali uma tarefa ali de atender clientes, trabalhar na área de business, de negócios. E, bem, aquela empresa recebe gente muito importante o tempo todo. Já teve lá o primeiro-ministro da Inglaterra, alguns políticos brasileiros, né, ali do governo federal, frequentam a empresa com bastante regularidade, né, e normalmente esse tipo de visita de gente importante, de gente graúda, dos bambambãs, é sempre cercada de muita pompa, de muita circunstância, é uma coisa muito solene, muito bem feita. E numa dessas ocasiões em que estavam ali algumas das figuras mais importantes da nação, eu estava passando por ali sem saber o que estava acontecendo, porque a empresa é muito grande e a gente não sabe das coisas que acontecem o tempo todo lá. Mais de 20 mil pessoas trabalhando naquela época na empresa, né? Estava voltando do almoço, e então eu resolvi passar por dentro de um desses galpões onde as aeronaves são montadas, porque eu gostava de ver, né, aquelas peças gigantes sendo colocadas ali. Então era uma coisa que me interessava bastante. E não notei que bem naquele dia, algumas figuras importantes estavam visitando a empresa. E aquela área estava completamente fechada, era restrita. Então, quando eu entrei por ela, e olhando as aeronaves, depois que eu percebi que tinha alguma coisa um pouco estranha, eu notei que eu estava andando sobre um tapete vermelho. E eu não podia estar naquele tapete vermelho. E tinha um cordão de isolamento. E quando eu levantei a cabeça e me dei conta, eu dei de cara com o presidente da empresa, Maurício Noves Botelho, naquela época, junto de um político muito famoso. E eu não tinha como sair dali, porque tinha um cordão de isolamento, e se eu me voltasse para trás, eu ia andar no sentido em que eles estavam andando já. Então eu não tive outra opção, senão, já com o coração desse tamanhozinho assim, estender a mão para ele. E estendi. E para o político. E quando eu me dou conta, por detrás deles, havia um séquito enorme de outros políticos, de outras figuras importantes, de diretores da empresa, gente tirando foto, imprensa do Brasil todo, filmando aquele negócio. E aí eu comecei a caminhar com eles, como se aquilo tivesse sido encenado, na direção da saída do local. E o tempo todo eu só pensava comigo, perdi meu emprego. Não era para eu estar aqui. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Eu preciso dizer que é assim que eu me sinto aqui, nesse púlpito hoje de manhã. Já faz 23 anos que eu venho frequentando essa conferência, todos os anos. 17 anos que eu venho servindo aqui na direção da conferência, dos cultos. E eu tenho visto aqui desse púlpito alguns dos pregadores, alguns dos pastores que eu mais admiro na vida, falando da palavra de Deus. Eu tenho visto eles fazendo aquilo que a gente vê naquele livro de Lloyd Jones, a teologia em chamas, por meio da pregação deles. E por isso eu me sinto bem pequenininho aqui. Mas eu tenho uma convicção, e é essa convicção que me dá a segurança para estar aqui. A convicção que eu tenho é a seguinte, é que quando a Escritura é aberta, e quando ela é lida, e quando ela é exposta com fidelidade, é Deus quem fala. É Deus quem fala. Então, eu quero pedir que você ore comigo, para que seja Deus quem fale a todos nós nesta manhã. E se eu disser alguma coisa que eu não devia dizer, eu sei que o Dr. Olliott, que está aqui, vai corrigir depois, o Dr. Eber vai corrigir depois. Eu tenho um exército de bons pregadores que certamente vão poder me ajudar a ajustar alguma coisa que precisa ser ajustada. Todos eles são meus mestres e professores, então eu posso contar com o apoio deles. Muito bem. O texto que eu quero ler com os irmãos nesta manhã encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 15. E nós leremos os versos 1 a 7 de Lucas 15. Vocês podem, se desejarem, abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura que eu farei do texto bíblico, que diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas,
e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Achando-a, põe-na nos ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Muito bem, esse é o texto das Escrituras, da Palavra de Deus, que nos fala de Jesus, o bom pastor. Essa passagem é bem conhecida. Talvez o capítulo 15 de Lucas seja a passagem mais retratada nas artes sacras e talvez das parábolas que ele conta, as mais amadas. As 3 parábolas que ele conta sucessivamente aqui em Lucas 15. E a primeira imagem que ele traz é aquela de um pastor que enfrenta perigos, arrisca a sua vida, que se preocupa tanto, que ama tanto, que se importa tanto com as suas ovelhas, que ele sai freneticamente em sua busca e a encontra. Ele vai diligentemente, incansavelmente, seguindo o seu rastro, refazendo seus passos, indo para um lugar inóspito, perigoso, até encontrá-la, coloca nos ombros e então a traz de volta para casa. Uma imagem muito marcante, muito emblemática, comovente. E nessa manhã eu quero meditar com os irmãos sobre essa história que Jesus contou. E ontem, já que o pastor Silas deu spoiler do filme que ele assistiu, contando o final para todo mundo, deixa eu contar o final dessa mensagem para os irmãos também. O pastor da história é Deus. Deus é o pastor da história. E por que Jesus então propôs esta parábola? Na verdade, ele conta 3 parábolas seguidas e todas elas têm a mesma lição, todas têm o mesmo ponto. E para a gente entender por que Jesus contou essa parábola, é importante que a gente atente para os 2 primeiros versos. Quer dizer, para aquelas pessoas que estavam ouvindo o que Jesus dizia. Lucas conta para a gente que Jesus estava ensinando como ele fazia, e as pessoas então começaram a aproximar-se dele para ouvi-lo. E algumas das pessoas que chegaram perto de Jesus para ouvi-lo eram gente considerada de baixa reputação, gente desprezada naquela sociedade, gente de má fama, pecadores e publicanos, diz Lucas. Então, as autoridades religiosas daqueles dias, eles viram aquela cena, e o texto diz, ficaram furiosos, eles ficaram indignados, porque Jesus, afinal, era um rabi, um mestre em Israel, e quando ele tinha contato com gente que pudesse ser contaminada, com isso ele contaminaria-se a si mesmo, ele se tornaria impuro. E então os fariseus fizeram aquilo que eles eram especialistas em fazer. Eles murmuraram, eles reclamaram. Os fariseus, nós sabemos porque temos lido nas Escrituras, eles eram aqueles homens que realmente queriam agradar a Deus. Eles queriam agradar a Deus. Às vezes nós somos duros no juízo para com os fariseus, mas é fato de que esta seita dos fariseus, que se iniciou lá desde o período do Segundo Templo, era um grupo de gente zelosa com a religião e com a fé, de gente que queria alcançar o favor de Deus. Só que eles queriam alcançar o favor de Deus através das suas tradições, através de certas regras que eles mesmos criaram. E eles observavam com rigor essas regras e, mais do que isto, eles queriam se certificar de que os outros também observassem com rigor as regras que eles criaram. Então, os fariseus eram uma espécie de fiscais da espiritualidade alheia. Eles eram fiscais da fé alheia, eram patrulheiros da santidade alheia. Eles queriam ter certeza que as pessoas fariam justamente as coisas que eles mesmos faziam. Aliás, a propósito, essa talvez seja uma das mais marcantes características da justiça própria, que é algo acerca do que os fariseus são muito acusados nas Escrituras, justiça própria. Porque eles não queriam que os pecadores fossem mais parecidos com Deus, eles queriam que os pecadores fossem mais parecidos com eles mesmos. Para o fariseu, a pureza de alguém podia ser verificada através de gestos externos de religiosidade.
Alguns gestos esses, aliás, da própria lei de Deus, que tinham o seu lugar e que deveriam ser fruto de um coração transformado. Mas para eles, aquilo não fazia tanta diferença, desde que eles cumprissem, afinal, aquelas tais regras. Não pode curar no sábado, não pode assistir TV, não pode tocar no gentio, mesmo que esteja caído na estrada, não pode vir ao culto sem gravata. Aí eu já estou mal. Não pode comer com pecadores. Não pode entrar no templo sem se purificar. Não pode cortar o cabelo. Não pode tocar em bebida alcoólica. Não pode isso. Não pode aquilo outro. Bem, Jesus, por meio das ministrações que faz, em muitas ocasiões, com os fariseus, aqueles que se consideravam justos, ele mostra que o maior problema do coração do homem não é o colesterol, mas é o pecado. É o pecado. E o sujeito podia ser o fariseu mais santarrão, andar de terno e gravata, e ainda assim ter luxúria, inveja, cobiça, desenfreados lá no seu coração. E assim eram os fariseus. Eles estavam cheios dessa justiça própria. E então, eles não desejavam a salvação dos pecadores, mas a sua aniquilação. Eles não queriam que eles encontrassem paz com Deus, mas queriam que encontrasse aquela justiça punitiva de Deus. Para eles, aqueles homens, para que pudessem ser respeitados e aceitos, deveriam ser como eles. E se não fossem, eles haveriam de encarar o juízo de Deus. Então a bronca deles nem era tanto com os pecadores e com os publicanos, porque eles já estavam arrebentados mesmo. A bronca deles era com Jesus. E é nessa situação então, de rejeição à sua atitude de acolher pecadores, que ele propõe esta parábola. Jesus começa aqui o seu ensino fazendo uma pergunta retórica aos seus ouvintes, tanto os publicanos e pecadores, como aquelas autoridades religiosas que murmuravam no seu coração, levando aquelas pessoas a refletirem. Então ele inicia esta parábola perguntando: qual dentre vós é o homem, pergunta Jesus, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Aqui Jesus traz uma imagem que é bastante familiar para os seus ouvintes. Ele fala de um pastor que cuidava de 100 ovelhas. Dificilmente um pastor seria dono daquelas 100 ovelhas. Normalmente, os rebanhos eram comunitários e vários pastores cuidavam das ovelhas. Na nossa história, a gente vê que ele deixa as 99 no deserto, provavelmente com outros pastores, e ele sai em busca daquela que se perdeu. E por isso, quando ele a encontra, toda a vila, toda a cidade, toda a comunidade se regozija em alegria. E note como Jesus então usa essa imagem que é tão familiar, a imagem do pastoreio, tanto para os fariseus como para os pecadores que o ouviam. O pastoreio de animais, aliás, era uma cultura milenar antiquíssima entre o povo de Israel. Os patriarcas, eles eram pastores de ovelha. Abraão, Isaac, Jacó, os grandes patriarcas. Moisés, o grande profeta, aquele que entregou a Torá aos próprios judeus. Davi, o rei de Israel, todos pastores de ovelha. Então aquela sociedade conhecia bem este ofício e sabia que o trabalho de um pastor é um trabalho duro, é um trabalho difícil, é um trabalho suado. Cuidar de ovelhas não é moleza. Porque, e nós já temos ouvido isso, a ovelha não é um bicho muito inteligente, não. Na verdade, pelo contrário, a ovelha é um bicho meio burro, é míope, não consegue enxergar muito longe, é barulhenta, é desajeitada, não tem mobilidade, não tem velocidade, chama muita atenção, cheira mal, é presa fácil para predadores, se machuca com muita facilidade. Quando está perdida, fica empacada e não sai do lugar em que está de jeito nenhum. Por que será que Jesus chama o povo crente de ovelha, né? E é por isso que os pastores precisavam, ao contrário das ovelhas, serem homens sagazes, fortes, ágeis. Eles suportavam o calor do dia, eles suportavam o frio da noite, estavam sempre vigilantes, de olhos abertos,
porque eles eram responsáveis pelo bem-estar das ovelhas. Ele dava comida, água, protegia contra ladrões, protegia contra os predadores. E o pastor normalmente conhece cada uma das suas ovelhas, ele sabe das características de cada uma delas, ele dá nome a cada uma delas. E as ovelhas, por sua vez, elas reconhecem por sua audição, que é uma das poucas coisas que ela tem que funcionar bem, a voz do seu pastor. E sabe, aqui há um ponto importante para a gente atentar na história que Jesus conta para a gente. Ao dizer sobre algo assim tão familiar, tão comum ali da vida daquelas pessoas, Jesus está reconhecendo a acusação que os fariseus fizeram acerca das pessoas que ouviam a sua mensagem. Ele não nega o veredito dado pelos fariseus sobre os publicanos e pecadores. Afinal, aquela gente era gente pecadora mesmo. É isso que Jesus está contando aqui ao falar de uma ovelha que se perde. Eram gente que andava longe de Deus, gente que estava afastada de Deus, desobediente à lei. Muitos deles, na verdade, eram ignorantes quanto à lei, nem conheciam a lei de Moisés, eram ignorantes quanto à lei de Deus, quanto à vontade de Deus, quanto aos caminhos de Deus, viviam as suas vidas em cegueira, em escuridão, em trevas. O seu caminho era caminho de perdição mesmo, e de derrota espiritual. Aquelas pessoas, aqueles pecadores que chegavam para ouvir Jesus, eles eram exatamente como essa ovelha que descrevi, aquela ovelha perdida, que não tem nem ideia de onde está, e nem sabe como chegou até aquele lugar, mas está com fome, está machucada, está vulnerável, está quebrada, está cercada de bandidos, cercada de perigos, cercada de predadores. Essa é a condição, Jesus revela, de todos os homens. São como ovelha que não tem pastor, e por isso cada uma delas vai na direção em que quer. Em Marcos 6,34, Jesus, quando ele faz aquela maravilhosa multiplicação dos pães, Marcos, o evangelista, nos conta que ele chega naquele barco, aquelas pessoas vinham seguindo Jesus, ele navegava pelo mar da Galileia, elas vinham por terra, então à distância ele enxergou aquelas pessoas, e ele fez algo que muitas vezes nós não fazemos, ele viu aquelas pessoas, e ao vê-las, ele constatou, eram como ovelhas que não têm pastor. E o texto nos diz que ele sentiu compaixão delas. E a compaixão de Jesus, o texto nos dirá, o levou a ensinar. Não levou a dar pão não, o pão veio depois. Jesus ensinou, porque sentiu compaixão. E afinal de contas, essa compaixão de Jesus é o que essencialmente o diferenciava daqueles fariseus. Porque ele não queria destruição daquelas ovelhas, dos seus inimigos. Ele não queria mera conformidade religiosa daquelas pessoas. Ele queria a salvação delas. E então, ele mesmo se lança, como um bom pastor, na tarefa de resgatar e de salvar aquelas ovelhas. Então, o texto vai dizer para a gente que a ovelha estar perdida é algo que, tá bom, Jesus sabe. Os fariseus sabem, talvez até mesmo eles, aquelas ovelhas, sabiam. Mas o pastor vai em busca delas. Ele vai em busca delas, e atente para isso. Se você puder, anote isso na sua Bíblia. Ele vai em busca delas, até encontrá-las. Até encontrá-las. Até encontrá-las. Até encontrá-las. Ele vai em busca delas, até que ele as ache. Nessa semana, um certo pregador famoso andou dizendo que iria arrebentar com a doutrina do calvinismo, da predestinação. Eu acho que ele faria bem se meditasse nessa passagem, porque, veja só, o pastor que sai atrás da sua ovelha, ele não está apenas procurando, e se tiver sorte, quem sabe ele vai encontrá-la. Ele não está chamando a ovelha pelo nome, para que ela viesse ao seu encontro, se por acaso ela estivesse perto. Ele não disse para a ovelha, olha, eu vou até metade do caminho, a outra metade vem você.
Ele não está fazendo um apelo para que a ovelha venha à sua direção. Não. O texto diz que ele vai em busca dela até encontrá-la. E com isso, o texto nos ensina que ele vai exatamente aonde ela está. Ele vai àquele lugar escuro, aquele lugar lúgubre, aquele lugar que cheira a morte, aquele lugar onde a ovelha teimosa se meteu. E não desiste, não descansa. Ele persevera, vai até o fim. Ele busca a ovelha até encontrá-la. Não se importa se ela está suja, ferida, agitada, doente, se já está, quem sabe, nas garras de um predador. Ele vai buscá-la até encontrá-la. Ele a põe nos ombros e a resgata. Então veja só, meus irmãos, atente para isso, pregador, pastor. Não importa o que a ovelha já tenha feito, o que ela tenha feito na sua vida, não importa as decisões tolas, para usar a mesma expressão que eu usei anteriormente, burras, estúpidas, que ela tenha tomado no seu caminho, não importa as suas contradições de alma, os fracassos dos seus relacionamentos, dos seus projetos, quanta vergonha ela já tenha passado no seu caminho, quão longe ela tenha ido em sua teimosia, nos seus maus hábitos, nos seus vícios, nas suas contradições. Não importa o quanto ela esteja envolvida na sua mentira, na sua dissimulação, engano, impureza, adultério, ira, discórdia. Se for ovelha do Senhor Jesus Cristo, mesmo que esteja muito longe, muito distante, muito ferida, o bom pastor, ele vai até onde ela está. Ele a toma nos braços, ele a coloca sobre os ombros e a leva para esse lugar de descanso. Ele cuida das suas feridas e a coloca junto de outras ovelhas, onde ele mesmo estará sempre vigiando, sempre cuidando. Você percebe qual é o ponto de Jesus nessa história? A história aqui não é sobre a ovelha perdida. A história que Jesus conta aqui é sobre o pastor que busca a ovelha. Porque Deus é o pastor das ovelhas. Muito mais do que a identificação histórica que os israelitas tinham com o pastoril de ovelhas, há uma identificação teológica, bíblica, profunda de Deus mesmo, como sendo o pastor das ovelhas. É o Deus de Israel, o Deus que os fariseus dizem adorar, aquele Deus que fez aliança com o seu povo, e que entrou em concerto, em pacto com o seu povo, e que se dispôs a ir ao encontro do povo, ao encontro do homem, na sua condição de perdição e de pecador, como quando já no jardim do Éden, a voz de Deus se fez ouvir naquele lugar onde os homens se escondiam, Adão e Eva se escondiam, como se pudessem, esgueirando-se, quem sabe, por trás das árvores, de Deus, porque sentiam medo e vergonha. É naquele lugar de medo e vergonha, de pecado, de fracasso, que a graça de Deus os visitou. E Deus então os chama: onde estás? E vai ao seu encontro. Com graça, com amor, como o pastor que está disposto a trazer para junto de si as suas ovelhas. Nós temos muitas passagens nas Escrituras que trazem esse retrato bonito de Deus como sendo o pastor que arrebanha para si as suas ovelhas. Várias delas, eu quero ler algumas delas com vocês. Veja, no Salmo 23, nós lemos: o Senhor é o meu pastor. Quem sabe a gente possa projetar algumas dessas passagens aí. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas de justiça por amor do seu nome. Há ainda o Salmo 80, verso 1, que diz:
que Deus é o pastor de Israel, aquele que conduz José como um rebanho. Em Isaías capítulo 40, verso 11, nós lemos: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu seio, os que amamentam ele guiará mansamente. Em Ezequiel capítulo 34, versos 12 a 16, a imagem é ainda mais próxima como esta aqui da parábola que nós lemos. Veja o que diz o texto: como pastor que busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim eu buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão, apacentá-las-ei de bons pastos, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Em João, capítulo 10, versos 11, verso 14, Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. O que todos esses textos nos ensinam? Para onde eles nos levam? Eles nos ensinam aquilo que Jesus explicou de maneira tão didática e tão gráfica para os seus ouvintes. Ele nos ensina que Deus é este bom pastor que nos busca, que nos resgata, o pastor que se preocupa e que vai até a ovelha onde ela está. E Ele o fez em Cristo Jesus, o próprio Logos de Deus, o Senhor Altíssimo, Cristo, se fez homem, visitou a nossa humanidade na nossa fraqueza, e veio ao encontro dos pecadores, cegos, ignorantes, perdidos, machucados, feridos, mortos. E Ele veio como esse bom pastor que pisou na terra, que se manifestou entre os homens, e que chamou essas ovelhas para junto de si, anunciando esta boa nova de salvação, o Evangelho, chamando-as ao arrependimento. Note bem, o texto nos diz que a missão deste pastor é anunciar o arrependimento, e ele então vai ilustrar a figura da ovelha machucada e ferida nos ombros do pastor, como a figura daquele pecador arrependido, que se coloca diante de Deus. Jesus é o bom pastor, Ele amou tanto as suas ovelhas, que Ele se lançou na morte, dando a sua vida, para que as ovelhas pudessem ter vida. E agora Ele chama essas ovelhas, até hoje, para junto de si. Meus irmãos, atentem para isso. Desde o dia da queda, sabe-se lá quantos milhares de anos atrás, até os nossos dias, que no nosso calendário ocidental é o ano de 2019, a voz do pastor ainda ressoa pela terra, a mensagem do pastor ainda é espalhada pelos cantos do mundo, o Evangelho ainda é anunciado, e Deus ainda vem arrebanhando o seu rebanho. E saiba de uma coisa, pastor que aqui está, Ele te incumbiu disto, Ele chamou você para ser co-pastor com Ele, como naquelas comunidades em que o rebanho normalmente era cuidado por vários pastores. Ele chama você, pastor, para ser co-pastor junto com Ele, e para se lançar nesta mesma tarefa, nesta mesma missão, que Ele realiza até os dias de hoje. Então, se quem sabe, eu não sei a sua condição, mas o seu ministério não produz aquele fruto que você gostaria que produzisse. Você não vê aqueles resultados, às vezes, que outros têm, que você deseja ter. A igreja não tem crescido. Não desista. Continua anunciando essa mensagem de arrependimento, através da qual as ovelhas são resgatadas. O bom pastor das ovelhas, ele chama os pastores a serem perseverantes nesse ministério, porque, afinal de contas, atente para isto,
As ovelhas são dele. O rebanho é dele, não é seu. A igreja é dele, não é sua. Deus pode até usar você, mas Ele nem precisa de você. Você é que precisa dele. Então seja perseverante nessa tarefa de anunciar incansavelmente o Evangelho, esta mensagem, esta palavra que é poderosa para salvar, para transformar vidas. Se os irmãos me permitem, um breve testemunho. Eu tive a alegria, a satisfação imensa, que não cabe dentro de mim, de ver o meu pai aos 70 anos de idade, ser batizado, há menos de um mês. Graças a Deus. Graças a Deus. 29 anos, ele frequentou a nossa igreja. Imagina quantos sermões foram pregados ao longo desse período todo, ouvindo o Evangelho, sendo buscado por pastores que anunciavam o arrependimento, até que em algum momento a graça o alcançou. O bom pastor chegou diante dele e colocou ele nos ombros e levou ele para esse lugar de descanso. Ele é uma dessas ovelhas que foi resgatada pelo bom pastor, porque o pastor não desistiu dele. Ele busca as ovelhas até encontrá-la. Então, como o pastor Silas pregou ontem para a gente aqui, Deus não te chamou para fazer a igreja crescer, para desenvolver programas sociais, para construir templos grandes, para falar sobre a felicidade no lar. Embora todas essas coisas tenham o seu lugar, mas o que Deus chamou você para fazer, pastor, é anunciar esse evangelho transformador, a mensagem do arrependimento, para buscar as ovelhas perdidas do aprisco do Senhor Jesus Cristo, chamar homens e mulheres ao arrependimento por meio do evangelho. E você tem a segurança de que o bom pastor está contigo e de que ele vai buscar todas as suas ovelhas na terra. Nenhuma vai se perder, porque as ovelhas são dele, não são suas. E para a gente concluir, há uma lição final que Jesus transmite aqui para os fariseus, para os seus ouvintes. Ele diz que Deus tem prazer, que Deus tem alegria na salvação de pecadores. Note como Jesus conclui aquela história que ele conta, dizendo com clareza que aquela ovelha perdida, ela representa o pecador que se arrependeu, que foi resgatado. A ovelha então é esse ser humano ferido, quebrado, sentenciado à morte, nas presas dos predadores, mas que foi chamada por esse bom pastor, e por meio do arrependimento, agora trouxe júbilo no céu. Olha, às vezes a gente passa por certos textos assim, sem atentar para a solenidade, para o peso que aquelas palavras do texto impõem sobre nós, não é? Quando nós lemos. Não são muitos lugares na Bíblia em que você vai ver esta afirmação sobre a alegria, o contentamento, a felicidade, o júbilo de Deus. São poucos lugares em que nós encontramos esta expressão, mas aqui nos é dito que Deus, junto dos seus anjos, aqueles seres puríssimos, se alegram quando cada pecador é salvo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se alegra com a confissão sincera, com a profissão de fé de um pecador que se volta para Cristo. Veja o que Jesus disse. O pastor foi até as profundezas do inferno, até aquele lugar terrível, enfrentando os perigos e a própria morte, e ele trouxe aquela sua ovelha e deu um banquete. Ele festejou. Isso revela o caráter de Deus, que se alegra em derramar o seu amor, que se alegra em demonstrar misericórdia, que se alegra em espalhar no mundo a sua graça,
que se alegra em trazer para junto de si homens e mulheres e conformá-los à sua santa imagem, que se alegra em estender o seu cajado ajudador, porque Deus se importa, Ele vem ao nosso encontro, Ele quer fazer o bem e faz. Ele resgata de verdade, Ele muda de verdade, Ele transforma de verdade. Esse é o testemunho da igreja, esse é o testemunho da fé cristã. É essa igreja que tem avançado na terra ao longo de séculos, contra a qual, aliás, as hordas do mundo se levantam, mas não podem resistir à graça que transforma corações e mentes, e que faz com que pessoas pecadoras, alienadas, distantes de Deus, se tornem agora luzeiros na terra, sal na terra, para anunciar as boas novas também a outras pessoas, ajuntando um número grande de adoradores. Ele traz a ovelha perdida no seu colo, nos seus braços fortes, e se alegra, ele tem felicidade com a sua salvação. A salvação da ovelha traz alegria a Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele se exalta. Não há nada além de Deus que Deus possa exaltar. Ele se exalta. Quem mais além de si mesmo Ele se exaltará? Ele exaltará. Quem mais além de si mesmo Ele glorificará? Se houvesse qualquer coisa que Deus pudesse glorificar que não fosse a si mesmo, esta coisa seria maior do que Deus. Não é possível. Deus se exalta e se glorifica. E quando então homens e mulheres são trazidos para esta nova condição de inimigos para amigos, de mortos para vivos, de trevas para a luz, o que a Escritura nos ensina é que a imagem de Deus, deformada por causa do pecado, vai sendo refeita nessas pessoas. A imagem de Deus vai sendo restaurada. E quanto mais da imagem de Deus se vê no seu povo, tanto mais Ele é exaltado e glorificado. E por isso Deus se alegra na salvação do perdido, porque Ele verá na alma do perdido o seu próprio reflexo. Ele verá na alma do perdido o seu próprio caráter, os seus valores, a sua imagem sendo refeita. Deus se alegra com a salvação do perdido, porque ela é resultado da obra do seu Filho, de Cristo, que transmite, que imputa, que concede a sua justiça aos pecadores. Veja só, os pecadores continuam pecadores, mas eles usam agora uma nova vestimenta, uma vestimenta de justiça, que não é deles, mas de Cristo. De modo que o Pai, ao olhar para essas criaturas redimidas, agora feitas filhos, Ele vê a justiça de seu Filho, e Ele se alegra. Deus se alegra, porque quando um pecador se arrepende, o amor, a graça e a misericórdia de Deus são elevados, exaltados, são manifestados na terra. E assim, meus irmãos, eu quero concluir indagando de nós, quem nós somos nessa parábola do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Nos nossos dias, assim, Brasil, 2019, de tantas tensões, de tantas polarizações, não é? No campo da política, de tanta violência e brutalidade que domina, não é, o nosso ambiente, e que tem estratificado a sociedade, dividido as pessoas. Às vezes, pode ser que, sem notar, a gente desenvolva um tipo de justiça própria, semelhante àquela dos fariseus. E a gente deseja a destruição dos pecadores. Ah, aquele ímpio, aquele corrupto, aquele bandido. Será que, às vezes, não temos a tendência de, na nossa indignação, justa, é verdade, contra o mal e a impiedade, agimos como Jonas? Não é Jonas Madureira, não. Ele não está aqui para mexer com ele, vai chegar mais tarde. Jonas, profeta, aquele que não queria pregar, porque ele não queria que aquelas pessoas fossem salvas. Ele queria que elas enfrentassem o juízo de Deus. Ele queria a destruição dos pecadores.
E quem sabe, nos nossos ânimos inflamados, muitas vezes nós deixamos de pregar o Evangelho, de chamar os pecadores ao arrependimento, confrontando-os, sim, com a realidade da sua perdição, do seu pecado, dizendo com clareza que estão separados, alienados de Deus, dizendo com clareza que os valores que abraçam são valores que os haverão de destruí-los. E que todavia, em Cristo, eles encontram abrigo e refúgio, e têm a sua vida transformada. Mas às vezes, quem sabe, a gente não quer que as pessoas tenham essa transformação. A gente só quer falar para aqueles que são parecidos com a gente, como os fariseus, que gostavam de falar da justiça, gostavam de falar da glória, gostavam de falar das promessas, só para outros fariseus, para a gente que era parecida com eles. Sabe por quê? Porque eles não queriam ver nas pessoas senão a imagem deles mesmos. Então, eu quero encorajá-lo a seguir com Cristo a missão de buscar as ovelhas perdidas, onde quer que elas estejam, de pregar com verdade, com ousadia, com convicção, este Evangelho a toda criatura, a todos os homens, e a buscar as ovelhas com esta mesma diligência e amor que nós vimos no bom pastor, que não desiste das suas ovelhas, mas que as busca e que as traz para junto de si. Essa é a nossa chamada, meus irmãos, porque Deus é o bom pastor e nos chama para essa grande, gloriosa tarefa de junto dele arrebanhar as ovelhas perdidas do seu aprisco. Que Ele nos abençoe e nos conceda a graça de fazer estas coisas. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque Tu és o bom pastor. Tu és o nosso resgatador, o nosso salvador. E nos chama a nós para que igualmente nos lancemos com este mesmo amor e diligência, com esta mesma convicção de que o Evangelho transforma toda e qualquer alma, porque transformou a nossa. E traz homens e mulheres perdidos a uma nova condição, uma nova vida. Ajuda-nos, Senhor, a termos sempre esta convicção no coração, este ardor na alma, de modo que nos lancemos todo o coração na gloriosa tarefa que é anunciar as boas novas de salvação e arrependimento em Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.